Olá, bom dia, bom dia! Sextamos e chegamos com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas, ao vivo para você, nesta manhã gostosa e chuvosa de sexta-feira, 27 de junho. Hoje vamos trazer para o debate um assunto que parece bem simples, mas é desafiador. O fim de semana chegando e você tem descansado, né? Você sente culpa por tirar um tempo para fazer nada? Esse é o nosso tema. Cobrança na hora do lazer, a importância do tempo ocioso. É claro, a gente convida sempre profissionais que vão trazer para a gente informações muito importantes e falar sobre comportamento. Conosco já está a psicóloga comportamental Ana Júlia, aqui no estúdio ao vivo, e por videoconferência, né, pelo Zoom, a psicóloga Flávia Costa. E daqui a pouquinho a gente inicia a nossa conversa com as nossas convidadas. Mas antes eu quero te convidar para mandar uma mensagem para a gente. O WhatsApp está na tela para você. Vai falando aí, o que você faz no seu tempo livre, né? Você tira um tempo assim para fazer nada, literalmente nada, ou você se culpa nesse tempo, ou você coloca nesse tempo algumas ações, algumas atitudes que acabam sim trabalhando aí com a sua mente e te deixam cansada ou cansado. Manda pra gente, 19978293776. Nós queremos saber aí a sua opinião, se você tem uma dúvida, manda que daqui a pouquinho a gente já inicia o nosso bate-papo. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente atualiza as notícias e a previsão do tempo para o fim de semana. Vamos lá, gente. Olha, a Câmara de Campinas aprovou ontem o projeto de lei complementar de reajuste dos servidores municipais. O salário dos ativos aposentados e pensionistas será reajustado em 6%. O projeto também determina o aumento de 12,85% no Vale Alimentação dos ativos, levando o benefício para R$ 2.000,11. Os aposentados e pensionistas também serão beneficiados com o reajuste de 16,67% no auxílio nutricional, que passará de R$ 300 para R$ 350,01. O projeto agora retorna ao Executivo para a sanção do prefeito. De qualquer forma, os reajustes serão aplicados somente no dia 30 de julho, tá certo? No caso dos salários e no dia 1º de agosto, no caso dos vales, né, o Vale Alimentação. Os índices aplicados serão retroativos a maio, mês da data base do funcionalismo público municipal. A Prefeitura de Campinas conta com mais de 16 mil servidores ativos e cerca de 12,2 mil aposentados e pensionistas. Mais informação, falando para você agora que a Prefeitura de Campinas, gente, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, anuncia a abertura de inscrições para a próxima edição do passeio gratuito Sete Maravilhas de Campinas. O evento está programado para domingo, dia 6 de julho, tá? Das 9 da manhã ao meio-dia, oferecendo a oportunidade de conhecer pontos históricos e culturais aqui de Campinas. As inscrições terão início amanhã, dia 28, exclusivamente pelo site do Departamento de Turismo da Prefeitura, tá? Serão disponibilizadas 40 vagas para este roteiro. A saída e o retorno serão da Feira Hippie, do Centro de Convivência Cultural, localizado na Praça Imprensa Fluminense, no Cambuí. O percurso contempla marcos como a Estação Cultura, Catedral Metropolitana, Parque Portugal, Lagoa do Taquaral, né? O Jockey Clube, Mercado Municipal, Escola Preparatória de Cadetes do Exército e Torre do Castelo. Os interessados devem acessar o site campinas.sp.gov.br/turismo a partir de amanhã para garantir a inscrição. A participação é gratuita e durante o trajeto, conduzido por um guia de turismo credenciado, os participantes vão ter informações e curiosidades sobre os locais visitados. Aproveita então, amanhã começam as inscrições, vai lá rapidinho amanhã, não esquece não, deixa aí na sua agenda, acessa lá o site da Prefeitura de Campinas para você participar desse momento muito especial e conhecer um pouquinho mais da cidade de Campinas. Combinado? E aí, previsão do tempo, né? Olha, eu não entendi nada, choveu hoje, né? Tá chovendo e eu cheguei aqui com chuva, mas a previsão do tempo tá dizendo que o céu para hoje vai ficar aberto, com predomínio de sol. Se diz a previsão, a gente repassa para você. A mínima 15 graus e máxima pode chegar hoje a 25 graus, né? E para o fim de semana, sábado e domingo, a previsão disse que tempo firme no sábado e domingo também. Sol
entre nuvens, mas sem previsão de chuva, tá? Sábado e domingo, mínimas em torno de 16 e máximas aí chegando aos 27 graus. Oportunidade para você aproveitar o tempo livre e descansar sem culpa neste final de semana. É justamente sobre isso que a gente inicia a nossa fala. A gente vai falar sobre a culpa de descansar, a cobrança na hora do lazer, a dificuldade de se permitir não fazer nada em tempos de produtividade extrema, né? Como que a gente faz para encontrar o equilíbrio e não fazer nada? Por que que a gente sente que a gente precisa merecer descanso? Olha, a gente vai falar sobre esse assunto que é muito comum no nosso cotidiano. Hoje é sexta-feira, um dia propício para a gente debater esse tema. Com a gente aqui no estúdio ao vivo está a psicóloga Ana Júlia Damasceno. Ela vai conversar com a gente sobre isso. Muito bom dia, seja bem-vinda. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Maravilhosa. E pelo Zoom a gente recebe a Flávia Costa. Ela também é psicóloga, ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental. Bom dia, Flávia. Tudo bem com você? Bom Bom dia. dia, bom dia, bem, aqui friozinho também, com chuva. É isso aí. Então, olha só, final de semana promete, né? E aí a gente tá na sexta-feira, hoje já vem aquela preguicinha de manhã, né? Foi meio amarrado para levantar da cama, a gente já vai direcionando o nosso cérebro para um descanso de final de semana, mas tem muita gente que tem dificuldades para descansar sem culpa. Ana Júlia, a gente já começa com você. Eu quero que você explique para a gente por que que a gente tem essa sensação de que o tempo livre ele precisa ser justificado. Porque, assim, na maioria das vezes você fala assim, hoje eu vou tirar um tempo para mim. E nunca acontece isso, a gente só fala. E aí, você, além de não tirar esse tempo, você ainda precisa justificar para outra pessoa que você está cansado, que você precisa descansar. Por que isso acontece se seria tão natural? Pois é uma excelente pergunta. Para a gente da análise do comportamento, a gente entende que tudo que a gente faz, o que a gente sente, foi aprendido ao longo da nossa história de vida e na sociedade que a gente está inserido. Então, muito provavelmente, a gente, quando se sente culpado por descansar, essa culpa foi aprendida. Então, em Uhum. algum momento, a gente foi reforçado a ser valorizado quando estamos produzindo. E os elogios, eles chegam nesse momento, né. E aí, acaba que o contraponto vira algo aversivo, então sente realmente a culpa de não fazer nada, mas por isso, porque foi aprendido essa culpa. Mas com terapia dá para desaprender. Poxa vida, né, é impressionante a gente se sentir culpado por descansar. Nós não somos um robô, né, Flávia? Exato. Como você mesmo disse, Rúbia, nós estamos em um momento que é a era da performance, né? Eu faço a implementação da nova NR nas empresas e o que eu mais vejo é isso, a gente só é bom quando está performando, quando está produzindo. Logo, ficar 30 minutos com os pezinhos para cima virou um problema. O patrão não cobra mais, é a gente que se cobra. Não é a falta de tempo, é a pressão constante de ser mais, de fazer mais, de mostrar mais. Então a gente fica nesse limbo, né? Descansar para quê? Se eu posso produzir, se eu posso obter conhecimento. A gente pega, fala, eu vou deitar um pouquinho, aí a gente já começa a rolar o feed nas redes sociais. Isso não é descanso, o seu cérebro não está desligando, né? Está jogando mais informação ali. Então, isso com certeza está afetando a saúde de todos. É verdade, né, muitas vezes a gente fala assim: "Vou descansar", mas aí o celular está do lado, e o nosso cérebro está trabalhando e às vezes o cansaço mental, ele é bem mais pesado do que o cansaço físico, não é isso mesmo, Ana Uhum, Júlia? sim, sim. A saúde mental, ela perpassa por todos os campos da vida, né, nós Uhum. somos as nossas emoções. Então, quando você não consegue lidar, você não consegue nem identificar a emoção que você está sentindo e não consegue lidar com isso, gera um impacto nas suas relações sociais, no seu desempenho no trabalho e enfim. É muito importante a gente falar sobre saúde mental e a gente tratar a nossa saúde emocional, sabe, em terapia, isso é essencial. E a NR1 é um avanço muito bom agora, né, Flávia.
de Ah, identificar a saúde emocional como um risco ocupacional. Isso é assim, dá um quentinho no nosso coração como psicóloga. super. Super, e aí a gente vê o quanto algumas empresas já estavam antes dessa obrigatoriedade preocupadas, né, com a saúde Uhum, mental dos colaboradores. Veja bem, eu sou de Jundiaí, e se na cidade de Jundiaí tem um público com número alto de pressão alta, a gente precisa ver onde essas pessoas estão e tratar elas. Na maioria das vezes elas estão trabalhando. Então, se em todo o Brasil a gente tem um número altíssimo de pessoas com problema de burnout, problemas de ansiedade, depressão, como foi comprovado nas últimas pesquisas do MTE, a gente precisa identificar onde essas pessoas estão e tratá-las. E elas estão uhum. aonde? Trabalhando. Então, a gente precisa entrar nas organizações e falar disso também, né? Então, como você disse, é um quentinho no coração, é mais um espaço que já estava aberto e agora virou lei, né? A gente cuidar dessa galera que está, como sempre, adoecendo. E se a gente está falando de não descansar, a gente está falando desse público que estão nas empresas e não descansam. Estão mega cansados e se chamarem para fazer uma hora extra, eles vão, porque muitas das vezes estão com medo de perder o emprego, ou porque querem um a mais no salário, ou porque querem mostrar para subir no cargo. Então é sempre mais, sempre performar. E isso não descansa ninguém. E aí é Uhum. claro que a gente chega nos transtornos de ansiedade. Nossa, muito importante a fala de vocês duas, né, 2 profissionais aí, no comportamento humano. E quando a gente fala em descansar, aí vem a culpa, né, igual, a Flávia pontuou, às vezes você tem um tempo livre, mas aí você é convidado para um trabalho extra, né, que pode te render aí um recurso, e você nem pensa, já a pessoa nem terminou de falar, você já fala: "Ok, já estou aí". Só que aí Uhum. você tá tão cansado, que quando você para pra pensar, você fala: "Nossa, por que que eu fui aceitar? Mas eu não tô aguentando". O que que acontece com o nosso cérebro, Ana Júlia, que a gente às vezes nem pensa, a gente só vai, né. Aí depois que a gente tá lá no ato, que a gente fala: "Poxa vida, eu precisava descansar". Sim. Eu acho que ainda vem a culpa, né. Eu acho que é a dificuldade de entender que o descanso é fundamental. A gente perdeu essa informação em algum momento. Uhum. Então, você se sente mal por estar parado e aí você resolve fazer alguma atividade, às vezes nem precisa vir um convite. "Ah, eu É. vou fazer um mercado. Nossa, mas eu tô parada. Não, eu vou fazer uma faxina. Não, mas eu vou fazer alguma coisa". Só para, sabe. E aí, em terapia, a gente precisa ensinar o descanso agora. Então a gente Uau. precisa parear normalmente o que eu faço, eu uso o descanso com alguma atividade que o paciente goste de fazer, para começar a usar o descanso com sensações que aliviam, para depois eu tirar essa atividade, para o descanso por si só ser reforçador. Então, quer dizer que agora, no momento automatizado e muito imediatista, tudo muito rápido, esse momento que a gente vive hoje, você precisa ensinar os pacientes a descansar, porque o descanso ele precisa ter um retorno, é isso? É isso, a gente precisa ensinar o descanso. E aí a gente dessensibiliza essa aversão por não fazer nada. A gente dessensibiliza essa culpa. E eu acho que isso vem muito também da era da tecnologia que a gente está Exato, inserido. exato, verdade, eu O também concordo. celular, o Instagram, o TikTok, ele vem com um reforço potente, que a gente chama de intermitente. É uma curtida de vez em quando, é um conteúdo que te agrada de vez em quando. E aí você não sabe quando esse de vez em quando vem, então você está sempre ali em busca, e aí é um Então, ciclo. agora eu pergunto para a Flávia, já que você, Ana Júlia, tocou nessa questão aí de celular, né, de tecnologia. Ana Flávia, essa questão da comparação referente às redes sociais também incentiva essa culpa no momento de descansar? Porque às vezes a pessoa está lá deitadinho, né? Vou deitar. 5 minutos começa a rolar o feed. E daí percebe uma pessoa fazendo uma coisa, outra pessoa fazendo outra, fala: opa, peraí, eu também vou fazer. Incentiva essa culpa e essa falta de entendimento de que a gente precisa parar? Sim, com certeza. Eu queria antes fazer um adendo na fala da Ana Júlia, Sim. que parece absurdo, mas a gente se pega nesse lugar realmente na área da saúde, ensinando
o que é descanso, né? Então, uma pergunta que eu uso muito: você vive ou apenas se mantém produtivo? E é uma pergunta que nenhum dos nossos pacientes sabe responder. Então, a gente precisa realmente ensinar, normalizar a palavra descanso, desconectado de metas, né? Existe uma urgência que precisa ser respeitada, uma urgência em reaprender a parar. Então, a gente precisa dizer para eles: respirar também é um ato de resistência, também é um ato de cuidado. Pausar também é uma forma de autocuidado. Lazer não é luxo, é saúde mental. Então, a gente se pega nesse lugar de ensinar que, poxa, fazer nada, ficar na caixinha do nada, é importante nesse tempo que estamos vivendo. E aí, trazendo para a parte da tecnologia, essa busca que a Ana Júlia trouxe é reação química no nosso cérebro. A gente fica atrás daquela dopamina, que é o hormônio que faz a gente querer buscar algo. E aí eu falo que estamos numa geração dopaminérgica. O tempo inteiro estamos buscando a tal da dopamina. Que a dopamina, ela morre assim que a gente alcança aquilo que a gente queria. Então, se eu conquistei a curtida, pronto. Eu já começo a gerar uma nova dopamina porque eu estou atrás, sei lá, do comentário. E, claro, as comparações, né? Se eu estou aqui numa sexta-feira chuvosa, quentinha, mas eu estou vendo que uma amiga viajou e foi para um lugar que está super sol, e quanto que ela gastou, eu tenho que trabalhar mais para eu conseguir o mesmo que ela, porque é legal postar isso. Enfim, cada um vai olhar para a internet de uma forma, né? A gente olha o mundo do jeito que nós entendemos e não do jeito que ele realmente é. E muitas das vezes a gente posta uma foto ali sorrindo, mas vai dormir chorando. Então, muitas das coisas que estão nas redes sociais não são reais. Mas a gente tem essa tendência horrível, um péssimo hábito de se comparar, de querer além do que o outro conquistou. É do ser humano, infelizmente, né? Então, com certeza é prejudicial. Eu quero fazer uma super recomendação, orientação para os pais. Por favor. As crianças de agora são extremamente diferentes das crianças do nosso tempo. Nós, né? Elas nasceram já nesse ambiente de tecnologia. Elas já nasceram envolvidas com aparelho celular. Então, essas crianças sabem fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Elas são aquelas geração, por exemplo, hoje, os jovens aprendizes, né? Os jovens. Eles conseguem trabalhar com muitas telas, falando de assuntos totalmente diferentes. Diferente de nós, sou 40, por exemplo, 40 a mais, eu preciso de uma tela só e me concentrar só naquilo. Então, eles já estão envolvidos com um monte de informação. Porém, esses mesmos jovens são aqueles que não conseguem se concentrar e se aprofundar em um só assunto. Eles se sentem o tempo todo fúteis, o tempo todo superficiais, porque eles não aprofundam em nada. Tem muita informação e eles estão atrás desse monte de informação. Já a gente, os mais velhos, conseguimos nos especializar, nos aprofundar em um tema para depois, então, passar para outro tema. Isso é prejudicial. O jovem que começa a vida adulta com essa sensação de superficialidade, ele nunca estará satisfeito com nada. E aí ele pode entrar no quadro depressivo também. Então, isso é importante a gente começar a olhar, sabe? Pontuação muito importante mesmo, porque essa geração, né, vem conectada. Bem. E aí a gente vê os bebezinhos, a gente já fez programas aqui falando sobre isso, né? As crianças pequenininhas, assim, tipo 1 ano, 2 anos, e com o dedinho, e rolando a tela, e vendo o quê? Entendendo o quê? Mas deve dar uma sensação de prazer naquele cérebrozinho tão pequenininho que ele continua. Então a gente precisa se atentar, porque a criança ela não vai lá pegar o celular. A gente, né, nós pais que vamos inserir o celular na vida deles. Então a gente precisa se atentar a isso, né? Tem uma idade determinada que a gente possa inserir o celular, porque vai fazer o quê? É uma coisa do nosso cotidiano. Um momento vai ter que dar o celular para o filho, né? Mas tem um momento específico, assim, para isso, que não prejudique tanto, Ana Júlia? Se eu não me engano, a partir dos 2 anos, até 2 anos sem tela. Após 2 anos, se eu não me engano, são 15 minutos por dia. E aí vai aumentando esse período gradativo. É importante se atentar. E eu ainda acho que está muito cedo, né? Mas, enfim, se você puder retardar, né? Quanto mais retardar aí a tela para o seu filho,
melhor é. Hoje nós estamos falando sobre descanso. Hoje é sexta-feira, amanhã sabadão, hoje está chovendo, né? A previsão do tempo diz que não vai chover amanhã, nem domingo, mas tá aquele friozinho gostoso, dá para você ficar na sua cama, fazendo nada, enroladinho na coberta, curtindo o seu quentinho. Quanto tempo faz que você não se permite um momento desse? Aí as pessoas pensam assim, nossa, preguiçoso, vai ficar na cama, não vai fazer nada. O julgamento também traz um grande peso e uma grande culpa para quem pensa em descansar, por exemplo, no final de semana. Poxa, a amiga vai ligar e eu vou falar que estou descansando, né? E ela vai falar o quê de mim, né? O julgamento pesa nesse momento. Pesa, pesa. O social é muito importante na nossa construção de personalidade, né? Então, como a gente está inserido nas redes sociais e você observa as pessoas produzindo, Uhum. e aí você se compara e você também vai produzir. Então, geralmente, é muito difícil você ouvir essa frase. Quando você liga para uma amiga, é muito difícil essa amiga falar, eu estava descansando. Eu acho que eu nunca ouvi isso de nenhuma amiga minha, por exemplo. E aí Ainda vem mais o por ser mulher. julgamento. Vem o julgamento, sim. Não, vamos fazer alguma coisa então. Sim, tá fazendo o quê aí? Levanta daí, mulher, vamos, levanta. Vai descansar para quê? Vamos viver. Mas o descanso também é viver, né? De repente você está precisando desse momento. Você concorda, Flávia? Super. Às vezes meu marido fala assim, eu tô aqui descansando. Aí eu olho para ele, como assim? Eu não tô descansando? Deixa eu descansar também, eu mereço. Porque ainda tem essa questão, né, de gênero, a mulher ela nunca para, a mulher, 70% do trabalho dela é invisível, então ela está sempre correndo, sempre fazendo alguma coisa. E aí tem muita coisa ligada com a nossa crença também, né? Então vem pensamentos do tipo, eu estou perdendo tempo, eu devia estar fazendo algo útil, só quem trabalha tem duro, tem valor. E aí está muito ligado como que a nossa família olhava para o trabalho, como que a nossa família falava do descanso. A gente sabe que os mais velhos, o que eles falavam dos adolescentes, por exemplo, que dormiam até mais tarde, né? Se você, como a Ana Júlia colocou, se você foi elogiado porque você fez algo eficiente, porque você tirava boas notas. Então, tem cultura, tem religião, tem tudo, como a gente lida com o ócio. A gente tem uma palavrinha no nosso país que é muito usado, principalmente pelos pais, né? Que se não faz nada é o quê? Já vem na nossa mente, está tão enraizado que é automático para nós. Então, a gente precisa aprender a desconstruir isso, que sim, faz parte da nossa saúde ficar alguns momentos desligado. O nosso cérebro não está pronto para tudo isso, gente. A tecnologia ajudou pra caramba, mas o nosso cérebro não está pronto para tudo isso, para produzir tanto. A gente precisa do momento ósseo. Até os atletas, né, de alta categoria, no treinamento deles, existem tempo de descanso. Exatamente, isso mesmo, a gente precisa descansar. Agora, vamos lá, falamos da necessidade de descansar, falamos da culpa, falamos do julgamento, falamos da comparação. Agora, eu gostaria, Ana Júlia, que você explicasse para a gente como é que a gente diferencia o ócio, né? Porque a Flávia falou do ócio, ficar ocioso, mas um ócio saudável. Como é que a gente diferencia esse ócio saudável da procrastinação que prejudica? A gente precisa entender quais os sentimentos que estão envolvidos quando você se sente. Tá bem ligado uma coisa na outra, né? A procrastinação, a gente tem que ver se realmente você está procrastinando ou é a culpa de não estar fazendo nada que o seu cérebro está pedindo para você parar. Olha aí. Então a gente tem que entender, fazer algumas perguntas assim, por que eu faço o que eu faço? Se eu estou me sentindo culpada ou aliviada de não estar fazendo nada, e entender a função desse comportamento, de onde que ele está vindo, é de alguma fala de algum familiar, é de um chefe que está te cobrando muito, e a gente entender essa diferença, sabe? E falando sobre o descanso, a gente começa também a internalizar a necessidade disso, né? Então você que está assistindo a gente, já começa a refletir sobre isso no final de semana. São 2 profissionais aqui falando que você precisa descansar. Então, talvez a sua procrastinação seja apenas o seu corpo pedindo para você parar um pouco, sabe? Entenda que quando você descansa, você melhora a sua qualidade de vida e aí você produz melhor quando você precisar produzir. Talvez até num curto tempo,
do que você levaria se você não descansar e não para de produzir e você não consegue, às vezes, nem concluir a atividade que você planejou fazer. É isso mesmo, né, porque você vai, 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 só que você está cansado, É, o desempenho não é o mesmo quando não. você está descansado, e a gente precisa, assim, descansar. Eu vou falar um negócio para vocês, é difícil descansar. É complicado descansar. A gente precisa, assim, reaprender, né, porque em algum momento a gente descansava, e hoje a gente não descansa mais. E quando a gente tenta descansar, a gente se culpa por estar descansando. Mas quando a gente fala descansar, é literalmente descansar, né, Flávia? Conta pra gente como que é o descansar de verdade. Porque eu vou Sim. descansar limpando casa? Eu vou descansar lavando roupa? Como que é descansar? Como que a gente faz para desligar, para a gente recarregar as nossas baterias? Tá. Acho que para deixar claro, assim, e a galera conseguir assimilar, a gente pode separar em 2 tipos de lazer, que lazer é descanso, né. Então a gente tem o lazer ativo, que são atividades que envolvem uma interação, um movimento, criar algo, mesmo em baixa intensidade. Então seria caminhada ao ar livre, praticar um hobby, conversar com amigos, não amigos tóxicos, né, dançar, fazer jardinagem. A terapia em si é um momento de lazer ativo, porque você está se autoconhecendo, né? Está se observando e se cuidando. Então, isso é o lazer ativo. Muito contato com a natureza. Eu tive uma paciente que, por exemplo, ela reclamava que não tinha tempo e que ela gostava de cozinhar para a filha mesmo na correria, mas a filha não se alimentava, uma adolescente. Não comia da comida dela. E aí eu falei o seguinte: chama a sua filha para cozinhar com você. Chega assim, cansada, toma aquele banho e fala: filha, me ajuda a fazer o arroz, vou te ensinar a fazer o arroz hoje. Coloca uma música de fundo, faz esse momento ser legal, cria uma lembrança nela. A partir dali, a adolescente começou a ajudar ela todas as noites a fazer a janta, passou a jantar com ela e a relação vinculou. Isso significa que ela passou a usar a cozinha, o cozinhar como um lazer ativo, e teve mais tempo com a filha, enfim, era mãe solo. Então, são essas criatividades, esses insights que a gente precisa ter e se conectar com o que realmente faz sentido para a nossa saúde mental. O outro lado já é o lazer passivo, que são atividades que envolvem consumo. Não tem interação física, não tem interação cognitiva, não faz você pensar. É assistir TV, séries, né? Rolar rede social, ficar deitados literalmente sem fazer nada. Se você não entrar no estado ali de desconectar o seu cérebro das suas metas, também não resolveu nada. Ouvir música sem engajamento intencional, só coloca a música para ter um barulho de fundo porque tem medo do silêncio. Se você tem medo do seu silêncio, desculpa, você não está bem com você mesmo, você precisa de ajuda, e quando a gente não está bem com a gente não está bem com ninguém. Né? Então, para relacionar, a gente poderia deixar assim, o lazer ativo e o lazer passivo. O passivo, você está numa utopia, você acha que está descansando, mas na verdade você só está jogando mais informação para o seu cérebro, aí você vai ter uma bela noite de sono, você vai apagar igual uma pedra, mas você vai acordar cansado, se o cérebro não desligou. Essa questão, né, de dormir e o cérebro continuar trabalhando é uma questão bem tensa, delicada, e a gente só vai descobrir que a gente não dormiu bem no outro dia, né? Não teve aquele sono REM que falam, né? Aquele sono profundo, né? E isso é muito importante. E a tela, ela contribui bastante para que você apague e não durma, não descanse, né? A gente precisa fazer uma higiene do sono, né? Também. O ideal é 1 hora antes. O ideal é que você durma lá pelas 9, 9h30, se você puder. E quando você for dormir, é 1 hora antes, sem tela, luzes apagadas, não leva o celular para a cama. Então, como é que as pessoas conseguem? Gente, eu tô tentando deixar longe, né? Só que daí chama, eu vou lá e busco, quando eu vejo tá do lado. Esse negócio do aparelho celular é algo assim que a gente precisa aprender a desapegar dele, principalmente
quando a gente está no momento de descanso, né? De É difícil, é não é? difícil. De imediato, Ruby, a gente tem que fazer por regra. Regra, Fazer exato. porque eu ouvi a Ana Júlia e a Flávia, Uhum. e é para ficar 1 hora sem. Então você começa pela regra e deixa o celular no outro cômodo. Ah, mas tem um despertador. Dá um jeito de deixar próximo para você ouvir o despertador, porque tem essa desculpa. Tem. E é uma desculpa, não é? O nosso Porque dá relógio pra gente biológico comprar um funciona. despertador. Exato. Por que tem que ser no celular, né? E aí você começa pela regra, e aí você vai perceber a diferença que você vai ter nos seus dias. Quando você não leva o celular para a cama. Isso aí, nada do que eu fale vai te convencer. É o sentimento que isso vai gerar. Como você vai acordar diferente, Rúbia. E não é exagero. Se você não levar o celular para sua cama hoje e ficar 1 hora antes de dormir sem tela, você me conta como que você tá amanhã. Vamos fazer isso, turma? Vamos aproveitar a sexta-feira, a gente está falando de descanso, lançado o teste da Psi aqui, né? Vamos deixar o celular de lado, 1 hora sem tela, e aí você vai adormecer no outro dia, aí você vai ver como é que você vai estar, né? E aí você coloca nos comentários, que o nosso programa tá no YouTube, e aí você coloca nos comentários aí, amanhã fala assim, olha, Psi, deu certo, né? Ah, não deu certo, ah, não consegui ficar longe do celular, ah, ele tocou, tive que buscar. É bem assim que funciona. Ah, o nosso cérebro, ele é uma coisa, assim, impressionante, né? Porque... Flávia, ele inventa coisas, né? Ele busca. Quando você tem uma meta definida, você fala assim, igual, exemplo, hoje eu não vou dormir com o celular porque eu preciso descansar. Aí você tá lá, quase fechando os olhinhos, tá quase dormindo, de repente, lembrei, deixa eu ver minha agenda. E aí você, quando você vê, você tá com o celular de novo. O nosso cérebro, ele inventa coisas, ele vai trazendo, né, motivos pra gente fazer aquilo que a gente não quer. Por que disso? Isso se chama autossabotagem. A gente Sim. quer muito algo e vai lá e se sabota. Sabe a pessoa que vai na academia, mas na volta, todos os dias ela tá na academia, mas na volta ela passa na padaria e compra um sonho? Ai. É autossabotagem. É dolorido Autossabotagem. isso. Gente, tá vendo só? Sabe, Pode falar. eu gosto também dessa técnica que a Ana Júlia trouxe, né, de ficar antes, mas eu tenho medo do radical. O radical o cérebro não absorve por muito tempo. É no máximo aquele negócio de autoajuda 7 dias. Depois ele volta e volta mais compulsivo, querendo mais, né? Então, talvez diminuir. Eu gosto do detox digital. Então, por exemplo, se eu não consigo ficar 1 hora antes, então que eu comece com 20 minutos antes, com 30 minutos antes, até que vai chegar o dia que vai dar 7 horas da noite e eu vou esquecer que eu tenho celular. E a mesma coisa de manhã. Não é certo que assim, a gente acaba de acordar e já pegue alguma tela, o aparelho celular, por exemplo. Então, 30 minutos depois que você acordou, depois que seu corpo despertou, depois que você tomou café, a cafeína, ela faz o nosso corpo despertar, é aquele estresse diário importante para a gente dar conta do dia a dia. Aí, depois de tudo isso, você começa a jogar informação para o seu cérebro. Por quê? As nossas primeiras horas do dia são extremamente importantes também para que a gente durma bem à noite. Então, se a gente toma um café com calma, se a gente se arruma com calma e não sai atrasado, se a gente está respirando corretamente logo nas primeiras horas do dia, se a gente toma uma luz do sol, isso é importante para o nosso ciclo circadiano. Então, já vai ajudar a gente à noite. À noite, casa igual caverna, só deixa a luz do banheiro acesa, a porta entreaberta, apaga esse monte de luz branca que atrapalha o seu sistema nervoso central, ele está te deixando mais alerta. Quem trabalha nas telas precisa trabalhar até 9, 10 horas, diminui ali o brilho da tela, diminui o brilho do aparelho. Ah, Flávia, eu já desligo, tomo meu banho, janto e vou dormir. Essa é a minha vida, não dá para inventar, não é fantasia aqui é vida real. Ok, diminui o brilho, desliga, amanhã ninguém vai entrar em óbito se você não responder. Se você não é especialista em suicídio igual eu, que precisa falar com o paciente quando ele está tentando o autoextermínio, você não precisa disso. Deixa lá, ninguém vai entrar em óbito. Né? Então, é importante a gente ensinar a si mesmo que existia vida antes de tudo isso, e era uma vida saudável. Né? Acho que é por esse caminho. Ah, é verdade, né? Se a gente parar para analisar como é que a gente vivia antes, as pessoas descansavam mais, né? Aquele hábito de sentar na sala, assistir um filme, comer uma pipoca,
Ir lá para fora, sentar, observar, contemplar. Quanto tempo faz que você não contempla? A contemplação é um descanso muito É um gostoso, descanso. né? Sim. Tem um vídeo no Instagram que ela chama pessoas na rua e fala: "Vamos contemplar?" E as pessoas não sabem o que é essa palavra. Explica pra gente, então, o pessoal que está em casa, que não contempla. Eu gosto de contemplar, de vez em quando dou uma olhada assim, começo a observar, e isso dá uma sensação de paz, tranquilidade. E Uhum. eu acho que é o descanso, né? É o descanso. Uhum. Contemplar é você, por exemplo, vai lá fora da sua casa e você olha para a natureza, olha para o céu, olha para a árvore, olha para o passarinho, e aí não necessariamente você está pensando alguma coisa, você só está contemplando. Você está vendo as nuvens passar, você está vendo os carros passar, e não necessariamente você precisa pensar sobre algo. Você só contempla e fica Isso mesmo. observando. E assim, não precisa durar muito tempo, não. Não. Aí a gente fala isso e fala assim, nossa, tá lá, parado, olhando pro nada. Tá Não. vendo o julgamento, né? Tá lá, Não. parado, olhando pro nada. Gente, contempla. Olha, os ipês estão tão lindos nesse momento, Sim. né? Sai na rua, dá uma olhadinha, contempla, olha para cima, respira, né? Se acalma, mas respira de verdade, que a gente corre e nem respira direito, não é? Uhum, E aí sim. contempla, porque eu faço isso de vez em quando, às vezes a pessoa olha para mim e fala, meia doida, né? Mas não, eu gosto de fazer isso. E isso me traz uma paz interior. E eu não passo muito tempo fazendo isso, claro, vamos lá, 5 minutos no Sim. máximo, né? Mas eu acho que isso já é o suficiente para a gente sentir o respirar, o coração batendo e colocar tudo nos eixos novamente, né, Flávia? Faz bem contemplar, né? O nome disso além de contemplar, é pausa, pausa estratégica. É uma coisa que a gente usa muito no ambiente corporativo. Então, a cada 90 minutos de trabalho, 2 ou 3 minutos tire para relaxar, para pausar. É como se você estivesse reiniciando o seu cérebro, né? Então, eu gosto do 3 minutos de férias, que eu peço para a pessoa respirar profundamente, se levar para um lugar de férias. Eu gosto de pausas estratégicas do tipo cronômetro ali, 2 minutos, respirando profundamente, sentindo os dedos do pé, sentindo o seu pé firme, o seu bumbum na cadeira, as suas costas tem um corpo aí. Observe ele, respiração autoconsciente, né? Então, isso são pausas estratégicas que fazem o nosso cérebro reinicia e volta melhor, mais produtivo, mais criativo. Aquele problema que estava ali na minha frente, eu não estava conseguindo dar conta, eu já encontrei a solução, porque, olha, eu só respirei, eu só pausei. Então, é importante. E tem aqueles que não vê graça em ver, eu amo, né? Não, mas, olha para o céu, tenta adivinhar o que a nuvem está formando ali. Sabe o assunto, vai chover hoje? E eu não sei você, Rubê, mas eu fico um pouco irritada quando você simplesmente chega nesse momento, lembrei que eu tenho que contemplar, lembrei que eu existo, que tem uma vida aqui que eu preciso pausar. Aí eu estou na caixinha do nada, só contemplando, olhando fixamente para algo. Aí chega alguém, acorda! Nossa, não dá? É verdade. Volta! Gente, eu só estava na casinha do nada, me deixa um pouquinho, né? Então é esse julgamento que as pessoas não podem parar nunca, a gente tem que estar em movimento. É sobre isso, gente. Vamos lá, né? Descansar, respirar, contemplar e parar de julgar. Faz isso ao invés de julgar. Vai lá e faz também. Você vai ver que é maravilhoso, é muito bom. Eu vou falar, eu contemplo. A vida é corrida, eu exijo muito de mim. Só que quando eu vejo algo assim que me chama atenção, aí eu paro, dou uma respirada, olho para o céu, né, olho o passarinho, vejo lá uma árvore bonita e começo a contemplar. Isso dura aí uns de 1 a 5 minutos, e aí eu percebo que isso me faz bem. Então, por mais que você tenha uma vida agitada, tente parar em algum momento, tente contemplar, tente voltar para si, respirar, se reorganizar, porque até o celular a gente bota na bateria, por que a gente tem que ficar trabalhando, tipo, né, o ratinho na roda, correndo 24 horas por dia sem parar, não é? Sim, com certeza. Dá pra gente fazer isso nas atividades do dia a dia. Quantas vezes, gente, é muito comum, a gente tá fazendo uma atividade, a gente tá pensando na próxima que a gente tem que fazer. Está mesmo. Quando você tá tomando banho, foca enquanto você está lavando seu cabelo. Sinta o cheiro do shampoo, sinta o barulho da água caindo em você, sinta a água caindo no seu corpo. Toma banho correndo, nem tira o shampoo direito, já sai correndo, já vai no secador. O que você vai fazer depois do banho? Poxa vida, é bem delicado isso, mas a gente precisa
aprender, sabe? Nós desaprendemos Sim. a parar. A gente não sabe mais parar, a gente não sabe mais ter um Sim. tempo para a gente. Então, é por isso que nós hoje trouxemos esse tema, especificamente na sexta-feira, com 2 profissionais maravilhosas aqui, que estão, nos ensinando, né, o caminho que a gente deve fazer para a gente começar a entender que a gente precisa parar. E a gente começa devagar, até você perceber e ser automático isso também, como é automática a nossa correria, né, porque o parar, o descansar não pode ser automático para você, se você não sabe, vamos aprender, porque a gente vai aprender junto aqui, viu. É isso mesmo. 8h44, a produção estava me falando que nós temos perguntas, então vamos atender aí os nossos telespectadores. Pode colocar a produção, deixa eu ver quem é que está com a gente. Vamos dar bom dia para Márcia do Proença. Márcia, bom dia para você, ótima sexta. Ela diz assim, ó: quando tento cochilar à tarde, a cabeça grita, você deveria estar rendendo. Como silenciar esse alarme interno? Ai, 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 vamos Ai, lá, Ana Márcia. Júlia. Ô, Márcia, descansa, mulher. Sinta-se abraçada, É Márcia. É verdade. difícil, meu amor. Mas eu acho que a gente precisa conversar com si mesmo e você entender por que que você está sentindo isso. Não se culpe por não conseguir descansar. Entenda que é um processo. Então, acho que você pode continuar tentando tirar um cochilo. Continue lá pensando, mas por quê? Por que que eu preciso produzir tanto? O que que isso está me gerando? Né? Lembra aqui dessa conversa que a gente está tendo. Você tem o nosso aval enquanto profissional, que é interessante que você descanse. Então, eu acho que é isso, você buscar em si mesma, sabe, algumas respostas assim, e entender que você está aprendendo a descansar. A gente não quer te gerar culpa. Então você pode, ir tentando, na tentativa mesmo. Então hoje você não conseguiu, você continue tentando. E aí você vai trabalhando isso em você. E eu gosto muito, de parear o descanso com uma atividade legal, para depois você tirar a atividade, sabe. Então a minha dica é: continue tentando, não se sinta culpada por não conseguir. E como você desliga esse pensamento, eu acho que você pode respirar fundo algumas vezes. Você pode, não é o ideal, mas você pode tentar colocar uma música que te relaxe um pouco mais, né, focar em você mesma e continuar, entendendo o que que tem por trás disso. Maravilha. Ai, como é bom ouvir vocês, viu? Muito bom mesmo. Vamos lá para outra pergunta e a gente já direciona então para a Flávia. Pode mandar, produção. O Bruno do Cambuí. Ê, Bruno, domingo cedo já fico contando as horas para segunda. Ê, ansiedade, Hum. hein? Esse relógio da ansiedade tem jeito de desacelerar, principalmente no domingo. Valeu, Bruno, obrigada. Vamos lá, Flávia. Ajuda o Bruno e ajuda a gente, porque não é só ele que fica contando as horas para segunda-feira nessa ansiedade muito doida. Bruno, é estranho, porque a gente fica a semana inteira esperando o domingo chegar, né? Aí o domingo chega, a gente já está esperando a segunda chegar. Isso é um transtorno quase. É excesso de pensamento no futuro. Você está sempre preocupada com o amanhã e o agora. E o hoje. Que hora que você vai viver o hoje, né? Então, precisa repensar o que que você anda fazendo com seus domingos. E eu acho que algumas perguntas aí servem até para outra moça que perguntou também. A gente precisa identificar o que que está por trás. Porque esses esquemas que essas duas pessoas trouxeram, que é mais comum do que a gente imagina, são esquemas de exigência excessiva. Então, são pessoas que podem ter aprendido que descansar é sinônimo de preguiça, de fracasso. A gente precisa descobrir o que que está por trás disso. Então, se fazer algumas perguntas, como a Ana colocou, de se questionar, do que eu tenho medo, o que que vai acontecer se eu parar? Sei lá, é um medo de ser esquecido? É um medo de não ser amado? É um medo de ser inútil? Tá rolando algum medo aí por trás disso. É Uhum. por isso que você está se cobrando o tempo todo. Então, a minha dica, Bruno, coloca um movimento diferente aos domingos. Sei lá, pega a família, vai ao parque, não gasta muito ir no parque, faça um piquenique. Agora que tá frio, faça a manhã da pipoca, a noite da pipoca no sábado. Eu sei que depois que desliga
A TV no domingo à noite já começa a gerar ansiedade, principalmente para quem tem um burnout, de começar a segunda-feira. Mas você, ao contrário, parece que te gera já uma crise de estresse antes de chegar a segunda-feira, porque você quer que ela chegue. Essa necessidade de fazer, de mostrar. Você está tentando provar o quê e para quem? Né? Então, precisa olhar para esses temas. Muito bom. É, gente, desenvolver um olhar mais gentil sobre o nosso tempo livre, né? Resgatar o valor do simples, do silêncio, do agora, descansar. O programa de hoje já está chegando ao fim, foi muito rápido, eu precisava ficar conversando mais com vocês, mas nós temos que entregar. Eu quero agradecer demais você que está aí do outro lado, que participou com a gente. Você viu só? O tempo passa tão rápido, né? A gente entrou no ar e agora a gente já está entregando o programa. E você aí do outro lado? Vai fazer o quê com o seu final de semana? Passa rapidinho. Que tal você tirar um tempo para descansar? Quero agradecer e vamos para as considerações finais. Ana Júlia, que bom você aqui e Obrigada. que bom que você trouxe para os nossos telespectadores, para mim e para todos nós aqui, assim, eu acho que pontuações bem importantes que a gente vai entender aí final de semana e vamos tentar descansar e largar o celular. Obrigada, viu? Isso, eu que agradeço o convite, muito bom. Ai, maravilhosa, obrigada mesmo. E Flávia, obrigada a você, né, por estar tão cedinho com a gente, se disponibilizar aí de um tempo para nos ajudar a entender o quão bom é o tempo ósseo. Eu que agradeço pelo convite e reflitam, galera, vamos pensar sobre o autocuidado. Maravilhosas nossas profissionais nos ensinando a descansar. Ô, gente, mas que coisa, né? Para analisar agora comigo e vamos ser realistas, bem racional aqui. Nós estamos em um programa ao vivo, na sexta-feira de manhã, com duas psicólogas que estão ensinando a gente a descansar. Pode isso, produção? É impressionante. Vamos fazer o seguinte? Vamos aproveitar que elas nos passaram dicas e vamos descansar nesse final de semana? Eu convido você a tentar, porque eu vou te falar, eu vou tentar descansar, tá? Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia, você que esteve com a gente durante toda a semana, agradecer os nossos convidados da semana toda e essas duas especiais aqui que fecham a semana com chave de ouro, trazendo pra gente que a gente tem que desacelerar, né? Se o tempo se permitir, aliás, a viver num tempo livre, a gente cuida da nossa saúde mental, das nossas relações, da nossa qualidade de vida. Eu quero agradecer você, desejar uma ótima sexta-feira e lembrar que segunda-feira a gente volta para falar sobre o peso de pedir ajuda. Olha só, um assunto ligado no outro, né? Você não gosta de ser ajudado? Você prefere sofrer calado do que aceitar uma mão estendida? É sobre isso que nós vamos falar no Estúdio Câmara de segunda-feira ao vivo, né? Trazendo para você informações e contribuições aí que ajudam no seu cotidiano, no nosso dia a dia, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus, não esquece não. A gente tem uma programação incrível, né? Produzido pela nossa equipe do Grupo Mais e TV Câmara Campinas, sempre trazendo informação para você, compartilhando informação e conhecimentos que assim são maravilhosos para o nosso dia a dia. Te convido a continuar ligadinhos na programação. Ao meio-dia nós temos Câmara Notícia com o Gabriel Castro e a programação de final de semana segue maravilhosa. Tenho certeza que você vai adorar. Combinado? Beijo grande, fica com Deus, se cuida, descansa e conta pra gente aí no YouTube, o programa vai ficar aí no YouTube pra você, conta pra gente se você conseguiu desapegar do celular na hora de dormir, tá bom? Valeu, gente, beijo, tchau, tchau! Já foi. Uhum.